Oi, pessoal. Nesta aula eu vou estar falando sobre divisão proporcional. Como dividir em partes diretamente proporcionais e em partes inversamente proporcionais. Vamos começar primeiro com a divisão em partes diretamente proporcionais. Quando você diz que a A é diretamente proporcional ao Azinho, que o B é diretamente proporcional ao Bzinho, que o C é diretamente proporcional ao Czinho, lá na aula de proporção, se você ainda não viu, vá primeiro ver a aula de proporção. Na aula de proporção, você tem o seguinte. Lembra que eu falei na aula de proporção em que se o A é diretamente proporcional ao Azinho, então significa que o A ele é o Azinho multiplicado por uma constante. Olha lá, o K. Tá certo? E que se o B é diretamente proporcional ao Bzinho, então, aqui, ó, diretamente proporcional ao Bzinho, então é o Bzinho multiplicado pela mesma constante. Essa constante, pessoal, é a chamada constante de proporcionalidade, tá? Quando você faz a soma, lembra que essa propriedade aqui nós vimos lá na semelhança de triângulos. Né? Na aulinha de semelhança de triângulos tem essa proporção aqui, que você faz a soma, que eu falei que era o perímetro. Né? Quando você fazia o perímetro, também o perímetro ele era proporcional. Tá? Então, isso tudo que a gente tem aqui na proporção, que nós já vimos até agora, nos ajuda a fazer a divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos ver um exemplo. Divida o número 72 em três partes diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 5. Bom, esse exemplo é um exemplo bem direto, é um exemplo que é para a gente verificar como é que funciona esse conhecimento, né? Como é que funciona esse conteúdo. Então, dividir em três partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Bom, então olha só, como nós vimos já nas aulas de proporção, se eu tenho que é para dividir em três partes, e essas partes são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, então significa que o x, lembra que se o x é diretamente proporcional ao 3, então ele é o 3 multiplicado por essa constante. E o y, ele vai ser o 4 multiplicado por essa constante. E o z, ele vai ser o 5 multiplicado por essa constante. Tá certo? Se eu somar todo mundo, pessoal, olha, o x, y e o z são as três partes que eu quero encontrar para dividir o 72. Então, x mais y mais z são as três partes que eu dividi o 72. Então, x mais y mais z é o 72. E o 3k mais o 4k mais o 5k, tá? Isso aqui vai me dar 12k. Então, eu vou ter que o 72 dividido por 12, ele é o k. Então, eu tenho que o k é igual a 6. O k é o 6, é a minha constante de proporcionalidade, pessoal. O número de vezes que eu vou multiplicar o 3, vou multiplicar por 6, o 4 vou multiplicar por 6 e o 5 vou multiplicar por 6, e assim eu encontro o valor do x, do y e do z. Então vamos lá. O x, já que ele vale 3k, ele é 3 vezes 6, que vale 18. O y, ele é 4 vezes o k, então ele é 4 vezes 6, que é 24. E o z, ele é 5 vezes k, que é 5 vezes 6, que vai valer 30. Observa que se você somar o 18 com o 24 e o 30, né, isso vai dar 72, certo? Então, esse aqui é um exemplo básico, um exemplo direto. Tá? Vamos verificar no exercício como é que a gente trabalha isso num problema. Olha lá. O dono de uma empresa de entregas quer dividir R$ 1.100 em três partes diretamente proporcionais ao número de entregas que seus 3 funcionários fizeram num determinado período, que foi de 20, 18 e 17. Quanto ganhou cada funcionário? Né? Ou seja, quanto ganhou cada um dos funcionários? Então, ele quer dividir 1.100 em três partes diretamente proporcionais ao que os seus 3 funcionários produziram. Então, vamos lá. Se ele vai dividir em três partes diretamente proporcionais, eu vou chamar de x a primeira parte, e o primeiro funcionário é diretamente proporcional a 20, então ele é 20k. O segundo funcionário, eu vou chamar ele de y, ele tem 18k, certo? O terceiro funcionário, ele vai ser o 17k. Lembra que se eu somar todo mundo, o x, o y e o z são as três partes que eu quero dividir o 1.100. Então, x mais y mais z é 1.100, pessoal. Olha lá, 1.100. E 20k mais 18k mais 17k, isso vai me dar 55k. Certo? Passo 55 dividindo, então eu vou ter que o k é 1.100 dividido por 55, que vai dar 20. Beleza, já encontrei o k que é 20. Então significa que o x
é 20 vezes o K. Então, ele é 20 vezes o 20, que vai dar 400. Então, o funcionário vai ficar com 400. O outro funcionário Y, ele vai ficar com 18 vezes 20, que dá 360. E o último funcionário, 17 vezes 20, que dá 340. Se eu somar tudo, pessoal, dá com certeza os nossos 1.100, certo? Então, está dividido 1.100 em 3 partes diretamente proporcionais a 20, 18 e 17, certo? Ou seja, cada parte, pessoal, aumentou 20 vezes. É isso que a constante de proporcionalidade está me dizendo, que cada parte aumentou 20 vezes, tá? Certo? Então, já dá para você fazer os exercícios que tem lá no nosso material. Como dividir em partes inversamente proporcionais? Bom, quando ele diz agora que uma grandeza ela é inversamente proporcional a um determinado valor, ele está dizendo que ela é inversamente proporcional ao inverso daquele número. Ó. Ela é diretamente proporcional ao inverso daquele número. Observa que a única coisa que vai mudar em relação ao que a gente viu anteriormente na inversamente proporcional é que você vai trabalhar com o inverso do número. Então, se ele diz que é diretamente proporcional ao 2, e o inverso do 2 é 1 sobre 2. Então, você colocaria aqui, olha, o inverso do 2 para multiplicar a constante. Tá? Agora, a nossa constante K ela vai ser multiplicada pelo inverso dos valores que ele vai estar dando no problema. Tá certo? Então, por isso que aparece aqui uma fração. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo. Divida o 80 em partes inversamente proporcionais aos números 5, 2 e 10. Bom, então vamos lá. Se eu vou dividir o 80 em 3 partes, já que é 5, 2 e 10, então é em 3 partes, a primeira parte, já que ela é inversamente proporcional ao 5, então o meu K vai multiplicar por 1 sobre 5. Olha, que é a mesma coisa, pessoal, nesse caso, que dividir o K por 5. E aí eu vou fazer isso para os demais. O Y, como ele é inversamente proporcional ao 2, então eu vou ter o K sobre 2. E o Z, já que ele é inversamente proporcional ao 10, ele é o K sobre 10. Agora nós temos o seguinte, ó, a soma das 3 partes tem que dar 80, né? E aí nós temos uma situação que agora a gente tem uma fração, soma de frações, né? E aí na soma de frações a gente tem que usar aquele recurso do MMC, tá certo? Então eu vou apagar aqui para escrever de novo, e nós vamos ter o seguinte, o K sobre 5, que é inversamente proporcional ao 5, mais o K sobre 2, mais o K sobre 10, ó, tem que dar 80. Pessoal, o MMC, né, geralmente você procura o menor número que divide por 5, 2 e 10. E aí vem aquela tabuada do tio Jack, que é aquele que ele fica perturbando vocês na sala de aula. Então tem que saber a tabuada, pessoal. O menor número que divide por 5, 2 e 10 é o 10. O 10 divide por 5, o 10 divide por 2 e o 10 divide por 10. Ele é o nosso MMC nesse caso. Então, olha, posso fazer assim, ó. Aí, 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes K, eu tenho 2K. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes K, 5K. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes K vai dar o próprio K, e isso é igual a 80. Passo 10 agora multiplicando, pessoal, eu vou ter o seguinte, que 2K mais 5K dá 7K, mais K dá 8K. 8K é igual a 80 vezes 10, ó, 800, o que nos leva que o K vai ser 100. Beleza, encontrei o K. Agora que eu encontrei o K, dá para eu saber o valor do X, do Y e do Z. Lembra que esse aqui é o X, ó, esse é o Y e esse é o Z. Ou seja, o X é o K dividido por 5. Tá certo? O X é o K dividido por 5. Se eu pegar, então, 100, que é o K, e dividir por 5, o meu X dá 20. O Y. Agora, o Y, ele é o K dividido por 2. Se eu pegar o K, que é 100, e dividir por 2, dá 50, que é o valor do Y. E se eu pegar o K, que é 100, e dividir por 10, olha, eu vou encontrar o valor do Z, que vai ser 10. Observa que se eu somar os 3, dá 80. Ou seja, dividir o 80 em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Nos problemas, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai ter a mesma coisa nos problemas. Vamos fazer um probleminha para terminar essa aula. O dono de uma empresa resolve dividir R$700 em partes inversamente proporcionais aos números de faltas de cada um de seus 3 funcionários.
deram durante um período, que foi 5, 6 e 10. Quanto ganhou cada um deles? Ou seja, observa que ele vai dar o prêmio para quem dependendo do número de falta deles. Então, nesse caso, quem faltou menos vai ter que receber mais, né? Então, por isso que é inversamente proporcional. Então, vamos lá. Se eu vou dividir em partes inversamente proporcionais a 5, 6 e 10, aí lembra, a primeira parte eu vou chamar de x, a segunda de y, a terceira de z. E como o x é inversamente proporcional ao 5, então ele vai ser o meu k sobre 5. O y vai ser inversamente proporcional ao 6, então ele é o meu k sobre 6. E o z, ele vai ser o k sobre 10. E aí eu tenho que isso tudo tem que dar R$700, que são as três partes que eu vou dividir os 700. Aí de novo nós temos aqui o MMC, olha, vem lá de novo a tabuada do Jack. Quem é que divide por 5, 6 e 10? O menor número que divide por eles, né? Por 5, 6 e 10. Vamos lá, pessoal, é o 30. Certo? Aí alguns mano, pode ser o 60? Pode ser o 60. Tá certo? Mas o 30 é menor, então vou fazer com o 30, que é melhor. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes K é o 6K. Mais 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes K vai dar 5K. 30 dividido por 10 vai dar 3. E 3 vezes K vai dar 3K. E isso é igual a 700. Certo? Pessoal, vou passar o 30 agora para o outro lado, multiplicando. E eu vou somar aqui o K. 6 com 5 dá 11. Com 3 dá 14. Então eu tenho 14K é igual. Agora, olha, o 30 eu vou passar multiplicando. Vai ficar assim, ó, 700 vezes 30. Tá? Eu vou fazer essa multiplicação depois. Quando eu passar o K dividindo, olha, eu vou ter que 700 vezes 30, 7 vezes 3 vai dar 21, e acrescenta agora os 3 zeros, ó, dividido por 14. Tá? Vamos fazer a divisão agora? 21 dividido por 14 dá 1, pessoal. Sobra 7. 70 por 14 dá 5. E aí 0, 0, 1.500. Então o K é 1.500. Tá? Como o K é 1.500 e o X é o K dividido por 5, o Y é o K dividido por 6 e o Z é K dividido por 10, é só a gente dividir e encontrar cada um deles. Então, olha lá, o X vai acontecer o seguinte, 1.500 dividido por 5 dá 300. Então, o X vai receber 300. 1.500 dividido por 5, por 6 agora, né? 1.500 dividido por 6, olha lá, vai dar 250. Tá certo? E 1.500 dividido por 10 vai dar 150. Pessoal, se eu somar todo mundo dá 700. Ok? Deu para entender? Então, a aula de hoje termina aqui. E esse material já vai estar na nossa sala virtual, pessoal. Basta procurar lá. Tchau!